bem-vindo. Se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Vou falar para vocês um vídeo que é de um tema aqui que eu tenho. Cadê? Meu Deus. Verdade sobre os dons de língua, tá? Há muito tempo atrás, o ser humano ele tinha utilizado sua força inata, né? Sua força inata estava muito grande e poderosa. E esses humanos, eles estavam tendo força e inteligência muito grande entre eles, porque todos eles falavam na mesma língua. Eles comunicavam, parece-me que ser quase telepaticamente, emitiam sons, mas dentro dos sons eles inseriam não somente palavras a ser entendida, mas informações parecendo como um Wi-Fi, que você conecta seu celular aí no Wi-Fi e você recebe um download de alguma coisa, como se você passasse um download de uma inteligência sua para outro, e o outro melhorava, passava para você, e era uma linguagem totalmente com sons, né? Faziam sons, mas era uma linguagem que ia desplugando, tá? E o ser humano ia tendo uma mentalidade totalmente aberta. Existem milhões de livros aí que você pode ler sobre isso. Eu não estou aqui para dizer qual livro e tal. Se quiser, você procura como eu procurei. Mas é desse jeito o funcionamento. Aí o ser humano, ele fizeram uma torre. E nessa torre, eles tentavam abrir portais. Essa torre é chamada Torre de Babel. Houve uma necessidade, né? De impedir o ser humano abrir portais para outras dimensões. Houve uma necessidade e ali foi criado uma condição. Eles tiraram, vão tirar a capacidade humana de se comunicar um com o outro. Vamos fazer um negócio que vai chamar confusão das línguas. Está na Bíblia, né? E chama-se confusão das línguas. O ser humano houve essa confusão das línguas, o ser humano houve a necessidade de reaprender, conversar um com o outro, mas agora ele já não tinha poderes tão poderosos, coisas tão poderosas que podiam passar informações inatas de um para outro. Ali diminuiu a condição e a comunicação se tornou verbal, totalmente verbal. Bom, só que eu vou dizer algo. Às vezes, quando a pessoa entra numa êxtase de alegria, há um certo desplugamento, há uma certa abertura nisso, e um ser humano consegue comunicar com o outro e passar uma informação telepaticamente. E isso também é linguagem. A linguagem verdadeira do Espírito Santo, a linguagem, o dom das línguas e tal, a Bíblia fala, que Paulo falou, que se não tiver quem interpreta, melhor que fique quieto. Por causa que a linguagem, quando ela é verdadeira, o desplugamento na êxtase da felicidade em Cristo, ou da felicidade de um homem quando recebe uma certa notícia, ele começa a emitir sons que não é compreensivo, mas tem outra pessoa que detecta aquele som e compreende e passa aquela verdade para aqueles que estão ali. Quando não tem essa pessoa que faça isso, tem só um transmissor, mas não tem um que recebe, transmite. É isso que ele quis dizer, meu Deus, aqui trouxe um entendimento assim. Não tem, melhor que fique quieto. Por causa disso, porque é algo tão complexo de se acontecer. Teve um fato na Bíblia que diz que aconteceu isso, essa linguagem. Foi anunciado o evangelho para centenas de pessoas. E essas pessoas, cada um entendeu na sua própria língua. Quer dizer, houve essa êxtase de alegria ali, de oração em Cristo, aquele auto-emocionamento de várias e várias pessoas, juntou aquilo ali, uma comunhão. Essa comunhão desplugou e muitas pessoas foi anunciado o evangelho naquele dia, e várias pessoas conseguiu entender cada um na sua própria língua. Tinha pessoas de um país, tinha pessoas de outro país, tinham pessoas de outra nação, com outro jargão, com outros entendimentos.
todos entenderam na sua própria língua. Houve esse momento de êxtase e não sei o que acontece na mente. Ela abre um ponto e aquele ponto vem ali e ali ele passa a verdade. Tá? Isso tem acontecido com milhares de pessoas cristãs. Houve um acontecimento, chama, acho que é Rua Azusa, Nova York. É em 1900 e pouco, é 1800 e pouco. A grande maioria dessas igrejas evangélicas que você conhece, que eu conheço, elas vieram, essas igrejas de 1900 para cá, elas vieram através de uma pregação e de um movimento pentecostal que houve nessa Rua Azusa, eu acredito que é esse nome. E esse movimento foi também uma linguagem saiu da boca do pregador que cada pessoa que estava ali entendeu na sua própria língua. Italianos, portugueses, pessoas da Argentina, do Brasil, pessoas de todo lugar entenderam na sua própria língua e difundiram o evangelho pentecostal para o mundo. Aqui no Brasil tem Assembleia de Deus, Congregação Cristã, um monte de igreja, Assembleia Cristã lá na Argentina, tem um monte de igreja que veio através desse movimento pentecostal na Rua Azusa. Esse movimento foi através de uma linguagem que foi dita, que todos entenderam conforme a sua própria língua. É muito raro isso acontecer. Às vezes na emoção a gente tem uma pré. Uma pré é quando sua mente despluga e você começa realmente a falar coisa que você não entenda. Mas não é algo que ninguém, é algo às vezes que é só emocional ou nenhum outro entenda. Mas você melhorou seu ser. Trouxe uma alegria. E nessa alegria te ajuda. Se isso acontecer, é melhor que seja sozinho. Porque para não confundir os demais. Porque para quando acontecer em meio ao povo, que seja algo que se compreenda, porque aí teve algum êxito nisso. Se não, não teve êxito nenhum. Entendeu? A Bíblia fala, Paulo fala, melhor que fique quieto. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, fiquem com Deus. Amém.